Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mar, novamente. Estou aqui para ensinar vocês agora o passo a passo da orquídea Wanda, que é esta daqui, tá? Então, nós vamos fazer essa flor aqui agora, a orquídea Wanda. Então, vamos lá, para uma lista de materiais. Fita floral, papel higiênico ou papel crepom, tá? Para enrolar o arame. Arame encapado verde para botar nas folhas. Cola instantânea, tá? Tesoura, palito de churrasco ou de unha, como eu tenho aqui, pistilho, tá? Só que tem um pistilho aqui que eu fiz, para que eu vou usar no botão desculpa, no botão da flor. E a flor aqui não vai aparecer. Esse pistilho aqui eu fiz com cola quente. Eu pinguei a cola quente aqui e modelei. Peguei um pedaço de arame encapado branco, botei cola branca aqui e encapei. Esse não, esse é comprado, tá? Então, pistilho, o ferrinho, o arame, 14 para as flor, desculpa, as flor. Esse arame aqui, um pouco mais grossinho do que o 14, que é o arame 18, eu uso para fazer depois o caule da flor, que ela fica mais firme, mais durinha, ela não fica molenga caindo sozinha, entendeu? Então, vocês podem ajeitar daí a flor como vocês quiserem, ela vai ficar, ela não vai ficar molenga nem coisa. Então, essa aqui só para as pétalas, nós vamos fazer as pétalas todas separadas primeiro, para depois montar o aranjo, tá? Então, é isso aí. Eu uso essa pecinha aqui para segurar, quando eu vou colar uma coisa assim, eu seguro aí, mas não é necessário, só quem quiser. O alicate de corte, tanto esse aqui, né? Ou esse daqui que já vem os dois juntos, que tem que virar depois o arame e cortar, tá? Que é o alicate de bico com corte. Se precisar uma régua, tá? Então, eu vou ensinar das duas maneiras para vocês, tanto frisado como não frisado. Essa aqui eu fiz manualmente, tá? Essa aqui é simples, eu só esquentei o EVA, tá? E fiz os modeladinho ela do jeito que eu quiser, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Ela fica muito bonita também manualmente, ó. Todo isso aqui foi feito assim, tá? Manualmente, todas as pétalas, tá? Só que eu fiz separado, aqui eu já colei, tá? Mas é feito separado, tá? E eu tingi só um lado, eu não tingi o outro lado, só um lado, tá? Essa foi feito manualmente, gente. Olha aí como é que ela fica. Então, aqui tá bem, ó, do jeito que vocês quiserem. Faz um piquezinho aqui na ponta, ó. Ela fica bem ajeitadinha, nas pontas da petelezinha aqui embaixo também. Aqui de cima também, tá? Ela fica muito bonitinha também, tá? Então, essa é sem frisador, tá? Agora, a folha, eu tenho dois modelos. Eu tenho o modelo pequeno, que é o normal que eu uso em todas elas. Só se for fazer um arranjo muito grande, então eu uso a folha grande, tá? Então, tem a opção da pequena e da grande. Quem tiver o molde, o frisador da folha orquídea, que é essa daqui, pode retirar o molde por ela mesma. O grande eu tirei pela parte de baixo, tá? E a pequena eu tirei pela parte de cima, tá? Então, ela fica dois tamanhos. A parte de cima fica menor do que a parte de baixo, tá? Senão, eu vou estar passando esses moldes aqui depois para vocês. Ok, gente? Deu para entender? Vamos lá. Agora, vocês vão precisar do EVA amarelo, que eu vou fazer minha flor amarela. Mas vocês podem fazer de qualquer cor que vocês quiserem, tá? Mas eu aqui vou estar ensinando que eu quero fazer um laranja amarelo. Então, eu vou usar essa peça aqui, triângulo aqui, ó. Esse pecinho de triângulo aqui, que vai atrás da outra. Então, essa aqui, eu coloco no EVA amarelo, risco com palito, tá? Vocês têm que aproveitar todo o EVA que vocês usam, vocês aproveitam aqueles que dão para fazer, né? Então, eu risquei, tá? Todo o EVA. Aí, cortei. Essa é a segunda pétala, triângulo, tá? Essa aqui é um tamanho M, tá, gente?
eu tenho tamanho G, M e P desse molde. É o mesmo molde, só que tamanhos diferentes. Depois, quem quiser, eu passo o molde também. Já risquei, ó, vamos ver se tá dando para riscar. Vou cortar, tá? Vou cortar da mesma maneira, só virando o EVA, tá? E abrindo a tesoura e fechando a tesoura. Abrindo, só virando o EVA, para quem é iniciante que ainda não sabe, vira o EVA e só abre e fecha a tesoura, ó. Vou cortar um pouco devagar para vocês verem, tá dando para ver? Se acaso tiver alguma dúvida ali que vocês não conseguirem entender, é só entrar no meu Face, Lia P. Posanski. Lá eu estarei explicando, ou no YouTube. Daqui para frente eu vou começar a colocar os vídeos tudo no YouTube, Lia Artesanato, tá? Procure como Lia Artesanato, que vai estar no YouTube. Todos os vídeos que eu vou gravar eu vou colocar no YouTube. Abri uma conta lá, agora eu vou colocar lá, tá? Todos os vídeos que eu fizer daqui para frente vai ser botado no YouTube, como Lia Artesanal, tá? Eu vou fazer a descrição, vou colocar no Face, vou compartilhar para vocês poderem acessar certinho o link lá. O meu canal é Lia Artesanato no YouTube. Face é Lia P. Posanski, tá? Chama inbox ou Messenger que eu estarei tirando todas as dúvidas que vocês não entenderam. Tá aqui a nossa pedra, a segunda pedra, triângulo, tá? Agora nós vamos, aqui tá a primeira, essa é uma, tá? Essa é outra, tá? Mas as duas vão fazer parte de uma só, elas vão ficar assim, tá? Elas vão ficar assim, ó, depois de montada, tá? Então, por isso que tem pessoas que tem um molde só dessa aqui e não sabe qual é a outra peça dessa aqui. É essa daqui, gente, é a de triângulo, tá? Essa de triângulo vai atrás dessa. Depois na montagem vocês vão ver. Então, aqui eu já recortei a peça, tá? Para adiantar o nosso trabalho. As folhas, o botão. O botão e o miolo, vocês fazem de uma cor diferente. Vocês não precisam fazer da mesma cor do amarelo, porque senão não vai dar certo. O miolo, então, eu tirei de uma cor mais clara, pode ser outra cor também mais clara, não precisa ser o amarelo, mas eu escolhi o amarelo claro. Aqui, esse aqui é o miolinho, ó. Eu já risquei e cortei. Esse é o miolinho da flor. Depois eu vou explicar para vocês como é que se faz. Esse é o botão da flor, tá? Esse é o botão da flor. Então, eu vou também já risquei e cortei, tá? Então, eu usei esse amarelo claro, devia mais claro. Então, essas duas peças eu usei mais clara. Depois eu vou explicar por quê, tá? Então, a VA mais claro e a VA mais escuro, amarelo, tá? Olha a diferença, tá? As folhas, vocês podem escolher o tom de cor que vocês desejarem. Eu tenho esse molde, essa cor aqui, e eu tinha um que era um pouco mais claro, que era esse daqui, tá? Esse aqui é mais claro. Esse mais claro é essa folha aqui, ó, tá? Só que eu tingi de verde musgo. Verde musgo é esse aqui da Acrylex, tá? Tinta de tecido Acrylex. E também tem o verde oliva, que é o mais usado também. Mas nessa daqui, eu usei o verde musgo. Nessa, eu usei o verde oliva. Tá vendo a diferença? Então, esse foi feito com verde oliva. Esse foi feito com verde musgo. Nessa tonalidade de EVA, tá? Nessa tonalidade de EVA. E na tonalidade escura, que é essa daqui, eu fiz uma com a tinta também musgo e outra com a tinta oliva, tá? Então não muda muito o tom, fica praticamente o mesmo, só a mais clara que muda, ok? Manualmente, essa aqui também eu fiz manualmente essa folha. Essa folha simplesmente vocês vão esquentar o EVA um pouquinho e vão entortar ele do jeito que vocês quiserem. Vamos fazer esse jeitinho assim, ó, tá? Esse jeitinho assim, ó. Aí vai ficar todo enrugadinho, todo, né, frisadinho à mão. Não tem muito segredo sobre isso, tá? Então, aqui vocês vão virar do jeito que vocês quiserem, tá? Ó,
Vocês viram do jeito que vocês quiserem, ela vai ficar desse jeito, tá? Depois vocês colam o arame floral. Gente, eu não colo o arame floral antes de frisar ou esquentar o EVA. Seja de qualquer tipo de flor e coisa que vai o arame, eu não boto antes. Por quê? Tem gente que coloca antes de frisar e frisa com ele, tá certo? Sim. Só que depende da cola que for usada, quando esquentar aqui, ele pode se soltar depois, tá? O arame. O arame, ele, na hora que você for manusear ele, ele pode se soltar. Desse jeito aqui, não, ó. Vocês podem modelar do jeito que vocês quiserem, ele não solta, tá? Porque ele tá bem fixo, ele não vai soltar, entendeu? Ó, posso virar ele, ele não vai soltar. Mas se esquentar isso aqui novamente, aí o que vai acontecer? Pode acontecer dele se soltar. Então eu não boto o arame floral, tá? O arame encapado verde antes de frisar ele ou manusear ele, tá? Eu boto depois. Então esse aqui é a folha manual e esta é a folha frisada, tá? Essa é a folha frisada. Não tem muito diferença, só que um fica risquinho e reto e outro fica mais tortinho. Eu acho legal os dois modelos, tá? Tanto faz, como um como o outro. Então, eu vou usar 4 a 5 folhas dessa aqui para cada ramo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 escuras e 2 claras, ok? A tinta que eu vou usar, o verde oliva, o verde musgo, tanto faz, para atingir essas 2 pétalas aqui, ó, tá? Eu usei o vermelho fogo ou o vermelho tomate, tá? Vocês podem usar outra coisa se vocês quiserem. O miolinho, que seria esse daqui, o que eu já fiz, tá? Que é o miolinho, esse daqui, tá? Então, eu tingi ele de bordô, ou um roxinho, ou a cor que vocês quiserem. Mas para combinar com o que eu vou fazer aqui, eu fiz ele com bordô. O que que eu fiz? Eu peguei a tinta, tá? Peguei um pincelzinho. Vou colocar. Vocês escolhem uma folha, gente. Vocês escolhem uma folha, bota no fundo pra tingir, pra não manchar a mesa de vocês, tá? Ó, esse aqui é o que eu vou fazer, ó, tá? Então, aqui, ó, um miolinho, eu simplesmente peguei esse daqui, tá? Botei numa tampinha, ó. Botei na tampinha. Tirei o excesso aqui no próprio papel mesmo, tá? E vim aqui e fiz só uns risquinhos assim, ó. Pode fazer tanto com a buchinha como com esse. Esse aqui é o pincel de stencil, gente. Só o pincel de stencil que dá para fazer isso aqui. Porque ele não carrega muito tinta, tá? Ele carrega pouca tinta. Então, vocês podem fazer um relevo, uma puxadinha. Esse aqui vocês vão pintar dos dois lados, tá, gente? O miolo vocês vão pintar dos dois lados. O miolinho da flor, tá? Ó, o que eu quero é que ele fica com efeito, com uma coisa mais bonitinha, né? Fica na hora de arrumar ele, manusear ele, fica bem bonitinho. Ó, tá? Então, eu pintei dos dois lados, ó. Esse e esse, tá? Nós vamos deixar secar para depois nós manusear ele. Tá, esse já foi. O botão pode ser pintado depois ou antes. Eu vou pintar antes agora para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o vermelho, qualquer vermelho, ou tomate, ou coisa. Vou manusear ele aqui, vou tirar o excesso na coisinha. E vou só pintar do começo até lá. Não vou chegar até na ponta, tá, gente? Ó, vou fazer só esse trabalhinho aqui, ó. Não vou chegar até na ponta. Só aqui no comecinho, ó. Tá? Então, só um lado também. O outro lado não é necessário porque ele vai ficar fechado. Então, não vai aparecer a cor, tá? Então, ó. O miolo eu fiz desse jeito. O botão, desculpa. O botão eu fiz desse jeito, tá? Se quiser, dá uma mescladinha com verde, como se ela estivesse nascendo ainda, tá? Então, a gente pode fazer dessa maneira aqui também. Pegar o pincel já tá sujo de vermelho mesmo, tá? Pode misturar com vermelho, ó. Fazer um degradê.
e fazer, ó, uns tracinhos meio verde nele, tá? Não sei se tá dando pra ver bem direitinho, ó. Uns tracinhos verde aqui, ó, significando que ele tá ainda brotando, mas com uma tonalidade um pouquinho mais verde, tá? Ó, então ele vai ficar desse jeito, tá? O miolo. Depois nós vamos dobrar ele, o outro lado, não precisa de vídeo por causa do que? Nós vamos dobrar ele vai ficar desse jeitinho, tá? Então, vamos deixar secar aqui. Vou fazer esse aqui, tá? Agora nós vamos tingir essas pétalas aqui, tá? Eu tinjo só um lado, então o que que eu faço? Eu tenho meu pincel de stencil, se quiser pode usar a buchinha também, tá? Vou tirar todo o excesso da tinta aqui. Vou usar o tomate fogo. Eu gosto muito do tomate fogo, ele é bem concentrado. Quem faz bastante, então eu aconselho botar numa bandejinha e pegar. E aqui eu tô pegando só da tampinha, tá? Então tirei o excesso também. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar do centro, tá? Do centro. Botei muita tinta, ó. Vamos descarregar um pouco, tá? Não muita tinta. E vou puxar pros ladinhos primeiro. Depois eu vou dar uma leve riscada pra cima, ó, tá? Uma leve riscada pra cima. Não vou pintar ela toda, só aqui no meio. Assim, eu dou uma puxada assim, ó, e vai ficar um degradê, tá? Ó. O outro lado a mesma coisa. Vocês vêm aqui, já que eu tenho tinta aqui, então não preciso pegar lado novamente. Ó, os ladinhos, só os ladinhos, tá? Assim, ó. E aqui no meio, só uma puxadinha de leve, para fazer um leve degradê, tá? Tá dando pra ver? Ó. Esse pincel de stencil aqui é muito bom para fazer isso também, tá? Porque ele não carrega muita tinta, ó, ele fica que nem se fosse a buchinha. A buchinha vocês teriam que fazer a mesma coisinha, mas não vai ficar esse degradezinho ali, ó, tá? Ele vai ficar um pouquinho diferente. Então, ele vai ficar mais fechadinho, ó, tá? Pode fazer com a buchinha também, ó, como ele ficou. Tá vendo? As pontinhas ficou amarelo, não quero tampar as pontinhas. Esse aqui é o mesmo jeito, tá? Mesma maneira. Começa do centro, tá? Comece do centro aqui, ó. Pinta ele todo o centro aqui, faz uma rodinha. E puxa pros ladinhos e depois no meio. Aí eu puxo até lá em cima um pouquinho, só pra fazer uns risquinhos, tá? Ó, vou puxando do meio lá pra cima. Só pra fazer um leve risquinho. Nada de tampar as pontas, tá? As pontas deixar bem visível. Ó, o que eu quero é só fazer uma manchadinha aqui nela, para dar um destaque melhor depois na flor, quando a gente frisar ou fazer manualmente. Essas aqui eu vou frisar, porque as outras eu já frisei, como nós vamos montar aquele arranjo, então eu tenho que ter tudo igual. Mas manualmente faz do jeito que vocês desejarem, é só esquentar o EVA e fazer do jeito que vocês desejarem. É torcer, beliscar, pode fazer da mesma maneira, tá? Ó, como é que fica, tá? Ficou bonito, ficou. Do outro lado eu não vou pintar porque eu quero deixar ele assim. Então, vamos lá. Acabamos a pintura. O verde não tem muito segredo, gente. O verde é cabuchinha daí, tá? O verde não vai ser feito com pincel, tá? O verde daí nós vamos pegar aqui do meio e puxar para cima, tá? Ó, cabuchinha. Então, vocês escolhem o verde que vocês quiserem e puxa, se quiser dar aquela envelhecida, pega um pouquinho de laranja ou vermelho, mistura com o verde, ó, tá? Pode misturar com o verde e passar, ó, ele fica um jeito envelhecido como essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma aqui envelhecida, essa aqui, ó. Essa aqui ficou um jeito envelhecido, ó. Tá vendo? Então, é só misturar ou laranja ou vermelho com verde e puxar ele vai ficar envelhecido, tá? Então, não tem muito segredo disso. Aqui, só que as folhas nós vamos pintar dos dois lados, tá? Então, vamos deixar esses aqui de lado. Agora, novamente, vamos tirar nossas coisinhas daqui, que nós já pintemos, tá? Então, vamos continuar a nossa videoaula para não ficar muito comprido o vídeo, senão eu vou ter que fazer em duas etapas novamente, tá? Então, não tem segredo, o molde é esse, o botão e o miolo, desculpa, o botão e o miolo,
tá? Então, esse aqui é os moldes dela. Isso aqui, quem quiser, entra no inbox ou em mensagem no meu Face, Lia P. Posanski, que eu estarei passando. Agora, nós vamos para a montagem dos miolos. Do miolo e do botão, tá? Então, eu usei o botão, não precisa frisar, não precisa nada. Eu usei, que nem eu disse, eu usei esse araminho que eu colei uma cola quente aqui, porque eu vou pegar minha cola, tá? Vou passar só aqui no meinho, tá? Um pouquinho aqui no meinho. Daí, encosto ele aqui, ó, seguro um pouquinho, tá? Ó, dá pra ver? Segurei um pouquinho. Aí, depois, eu vou fechar ele aqui, ó, bem certinho, aqui assim, tá? Ó, seguro ele um pouquinho, tá? Ó, ele vai ficar assim. Mas só que ele não vai ficar aparecendo aqui, porque eu vou fechar ele aqui, tá? Ó, agora nós vamos passar cola aqui assim, ó. Só nesse beirado aqui, ó. Tá? Mas só de um lado, não precisa passar dos dois lados não. Ó, bem pouquinho, tá? Aí nós vamos fechar também esses dois ladinhos aqui, ó. Bem certinho. Ó, vamos fechar ele aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fechar ele aqui. Vamos fazer assim. E agora, como é que eu faço esse meio aqui? Muita gente deve estar perguntando, né? Mesma coisa. Vocês vão passar a cola nesse lado, nessa parte de cima aqui agora. Bem pouquinho mesmo. Aí vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fechar. Vamos encostar lá na ponta do outro. Assim, ó. Tá? Ó. Vamos segurar um pouquinho para fechar. E outro aqui para fechar também. Tá? Bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Ó. Vamos fechar ele. Ó, fechou todinho até aqui na ponta. Aqui também, tá? Então, esse é o nosso miolo já tingido. Vou colocar. Depois vocês façam a fita floral, tá, gente? Como eu ensinei as outras vezes, quem ainda não viu, tem um segredinho. Vocês não começam desde aqui de cima enrolando, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em começar aqui do início. Então, o que eu faço? Um pouquinho abaixo dele, eu começo enrolando e subo para cima, tá? E subo para cima até lá no miolo, dou umas 2 voltinhas aqui no miolo e desço. Aí vou descendo ele agora, tá? Ó, vou descendo. Agora eu vou descer ele até o final, tá? Então, isso fica bem fácil daí de enrolar a fita floral, que muita gente tem dificuldade em enrolar a fita floral na flor. Então, é assim, eu começo daqui até em cima, dou 2 voltinhas e depois desço com ele até embaixo. Isso eu faço em todos eles, ó, tá? Em todos os botões. Aqui, nós vamos, como frisar esse coisinho. Eu vou pegar minha chapinha. Quem quiser, pode fazer no grill, chapinha ou ferro, tá? Quem tiver ferro ou chapinha, ou tanto vai. Ó, a minha chapinha, ela é larga. Então, eu gosto dessa chapinha porque ela é larga. Eu não preciso tá... Ó, ele já vai entortando levemente já sozinho, ó. Tá vendo? Então, ele já tá quentinho, ó. Já tá quentinho, não preciso fechar a prancha. Então, eu só venho aqui, dou mais uma fechadinha nele, ó. Dou mais uma fechadinha nele. Isso aqui eu faço aqui, assim pra baixo, pra ele ficar com a pontinha pra baixo. Se quiser dar uma beliscadinha nele também pode. E esse aqui, ele ficou tipo um anjinho, né? Tipo um anjinho com as mãozinhas fechadas e a cabecinha, tá? Então, assim que fica o miolo da orquídea. Ela tem que ficar meia fechadinha, tá? Ó, tá? Pode ficar meia fechadinha. Essas pétalas aqui, gente, quem tem essa peça aqui, não é muito cara, quem puder comprar, compra. Essa peça aqui é usada para fazer todas as flores Wanda, todas as orquídeas Wanda, vai ser feita nessa frisador. Não precisa ter outro frisador. Eu vou ensinar como. Ó. Vamos começar pela essa pétala aqui, que é a mais famosa, né? Que é essa aqui, que seria o modelo dessa. Então, eu vou esquentar aqui na minha coisa, porque ela é mais grande. Se for pequena, não dá, tá, gente? Tem que ser o sanduicheiro ou ferro. Ó, já esquentei, coloquei aqui e vou frisar. Tá? É melhor frisar em pé, tá? Que daí a gente tem mais força. Mas se não,
eu tô sentada, pode ser que não vai ficar bem frisadinho, mas quem puder fazer em pé, ó, ficou bem frisadinho aqui, ó, tá vendo? Ó, dos dois lados, tá? Essa daqui vai ser frisada no mesmo molde, gente, no mesmo molde, tá? Só que eu vou esquentar aqui, ó, tá vendo? Ela dificulta a gente botar ela inteira. Então, o que que eu faço? Vou esquentar um pouquinho aqui e rapidinho aqui, para não coisar muito. Mais uma vez aqui e mais uma vez aqui, tá? Rapidinho. O que que eu faço? Eu boto ela assim, ó, na molde. Aí eu venho e boto o molde em cima e friso, ó. Tá? Deu pra ver? Ó. Tá vendo, ó? Ficou frisado dos 3 lados, na verdade, ó. Tá vendo? Então, esse molde você pode frisar essa peça e essa peça também, tá? As duas peças. Então, essas aqui vão ficar nesse sentido aqui, tá? Então, a mesma forma você vai fazer as duas. Esse é da Orquídea Wanda, tá? Não é muito caro, tem para comprar ali. Não vou citar por enquanto quem vende. Eu comprei, mas não vou dizer da onde, porque cada um tem uma coisa para vender. A folha não tem segredo, tá, gente? A folha, você esquenta a folha, né? Na chapinha ou no ferro, bota ele aqui e frisa, né? Isso não tem problema. Frisou a folha, depois vocês colocam o arame floral, tá? Não coloque o arame floral antes. Eu não acho que algumas colocam, eu não gosto, tá? Porque eu já fiz isso, já testei, botei o arame floral antes e frisei. O que que aconteceu? Quando eu fui modelar ela começou a se descolar, porque esquentou a cola. Daí a cola se desgruda da pétala. Então assim não, assim tu pode modelar, ó, do jeito que você quiser, ela não vai soltar. Entendeu? Porque daí não esquenta novamente a cola. A cola fica ali. Porque a cola, se você esquentar, ela vai derreter de novo e vai soltar, tá? Então, por isso que eu já fiz assim, não gostei. Então, eu faço sempre depois. Eu boto o arame floral depois de pronto, tá? Essa aqui é aquela manual que eu mostrei, né? E aqui tem um pistilho dela e aqui tem outro pistilho. Então, eu vou montar essa daqui para vocês verem também, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar agora como montar todas as pétalas e o arranjo, ok?